Olá, meu nome é Andréa de Lima Pimenta, eu sou geneticista com doutorado em microbiologia e pós-doutorado em biologia molecular de bactérias. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o perigo das superbactérias ou os problemas que a resistência aos antibióticos correntemente utilizados tem trazido na saúde pública no Brasil e no mundo. Há alguns anos, a gente tem ouvido falar do perigo que o uso indiscriminado de antibióticos representa para a saúde pública e do aparecimento dessas chamadas superbactérias que são resistentes à maioria dos antibióticos de uso corrente atualmente. Para resumir o problema, em um pouco mais de 40 anos após a descoberta do primeiro antibiótico de amplo uso na medicina, que foi a penicilina, nós estamos atualmente à beira de um colapso na saúde pública por conta do aparecimento de bactérias que são resistentes a praticamente todas as moléculas disponíveis no mercado para o tratamento de infecções bacterianas, tanto em clínica quanto na agroindústria. Para tentar resolver esse impasse, os pesquisadores têm trabalhado para desenvolver novos tipos de antibióticos que permitam controlar as infecções dessas bactérias que já são resistentes aos antibióticos utilizados e, ao mesmo tempo, para tentar evitar o problema do aparecimento de novas resistências às novas moléculas que vão sendo lançadas. Mas para conseguir isso, os pesquisadores precisam primeiro responder a 3 perguntas fundamentais. Como as bactérias que entram em contato com antibióticos desenvolvem resistência a essas moléculas? Como bactérias que, mesmo sem ter entrado em contato com antibióticos, também são capazes de desenvolver mecanismos de resistência a eles? E o que fazer para resolver esse problema? Os resultados dessas pesquisas mostraram que, quando ameaçadas pelos antibióticos, as bactérias emitem sinais que alertam a população para a presença do perigo, de forma que as outras bactérias, que mesmo sem ter entrado em contato com os antibióticos ainda, possam desenvolver mecanismos para resistir. Em suma, os pesquisadores descobriram que as bactérias falam, que as bactérias conversam entre si. Bom, a descoberta de que as bactérias falam foi uma revolução no meio da microbiologia, porque até então elas eram consideradas seres individuais que passavam a vida para se reproduzir e não se comunicavam nem entre si nem com o meio ambiente. A partir dessa descoberta, além de mostrar que as bactérias falam, os cientistas descobriram também que elas conversam em diferentes línguas, que diferentes bactérias de espécies diferentes falam línguas diferentes. É como se houvessem idiomas diferentes falados por várias espécies de bactérias. E, além disso, eles mostraram também que algumas bactérias são capazes de falar várias línguas. São as bactérias poliglotas. Mas o que o fato de que as bactérias conversam entre si tem a ver com o nosso problema de saúde pública devido às resistências aos antibióticos atuais? Tem tudo a ver. Porque para resistir ao tratamento de antibióticos e causar infecções ou contaminar alimentos, as bactérias precisam combinar entre elas uma estratégia para poder estabelecer essa infecção. E essa combinação é feita através dessa conversa que elas têm entre sinais que são emitidos e sinais que são recebidos. Portanto, se a gente conseguir interceptar esses sinais e bloquear ou interferir nessa conversa das bactérias, a gente vai conseguir inibir, impedir ou tratar infecções já existentes. Mas para a gente poder intervir numa conversa é preciso conhecer a linguagem que está sendo falada. E para isso os pesquisadores passaram a pesquisar os códigos utilizados nas conversas das bactérias. Os cientistas mostraram que essas conversas ocorrem através de sinais químicos que são emitidos pelas bactérias quando elas são confrontadas a um perigo e que são ouvidos pela população, que responde a esses sinais coordenando as atividades, coordenando as suas ações e agindo como uma população e não mais como indivíduos separados. No caso da resistência aos antibióticos, é como se as primeiras bactérias que encontrassem o antibiótico gritassem para o resto da população para adverti-las do perigo e essas bactérias combinassem juntas de ou mudar o curso do caminho que elas estavam tomando para essa infecção de modo a evitar o antibiótico ou mudar o seu metabolismo de modo a desenvolver uma resistência a essa droga. Além disso, os pesquisadores também mostraram que as bactérias conversam entre si mesmo em ausência de antibiótico durante a infecção. Essas conversas têm como objetivo estabelecer a estratégia de como a bactéria vai poder infectar um organismo ou colonizar uma superfície no caso de uma contaminação de alimentos.
Assim, ao invadir o organismo, as bactérias silenciam a expressão de fatores de virulência que poderiam alertar esse organismo da presença delas, fazendo com que o organismo respondesse através da ativação do sistema imune. Isso confere às bactérias um tempo considerável para que elas possam se instalar no organismo, se multiplicar e só então começar de forma conjunta, através novamente de uma conversa, de uma troca de sinais, a expressar esses fatores de virulência que vão estabelecer a infecção e causar os sintomas que a gente conhece. Quando a população de bactérias atinge, então, um número de guerreiras suficiente para atacar o organismo com sucesso, estabelecidas dentro de uma fortaleza que a gente chama de biofilme bacteriano, criadas por elas mesmas dentro do organismo, elas novamente trocam sinais para poder ativar em conjunto a expressão desses fatores de virulência que vão causar a infecção e os sintomas que a gente conhece. Nesse momento, o organismo hospedeiro já tem muito menos possibilidade de contra-atacar essa infecção, porque nesse momento as bactérias já têm um quórum suficiente de população, uma quantidade de bactérias estabelecidas suficiente dentro desse biofilme para sobrepor as defesas imunitárias do organismo, pelo menos no primeiro momento. Bom, gente, esse mecanismo em que as bactérias utilizam para se comunicar e combinar entre si a estratégia é chamado de quorum sense. E é isso que os cientistas estão tentando manipular para poder debelar as infecções e sobrepor o problema da resistência aos antibióticos. Se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre como é que é essas conversas entre as bactérias e quais são as estratégias que os pesquisadores estão desenvolvendo para poder interromper esse diálogo, assista ao próximo vídeo.